E agora falamos de livros. Furriel não é nome de pai. Os filhos que os militares deixaram na guerra colonial. Catarina Gomes, a autora e jornalista deste livro. Muito bom dia e muito obrigado pela sua presença neste Diário da Manhã. Quer-nos falar um pouco sobre este livro? Ao contrário de outras guerras, portanto, a ideia de que muitos militares, quando vão à guerra, estão fora do seu país natal, enfim, fazem filhos, não é transversal a toda a história da guerra. Mas a verdade é que em Portugal nunca se falou disto. Em 2013 eu fiz pela primeira vez uma reportagem sobre este tema para o público e desde então tenho andado a investigar este tema e o que eu constato é que há um número, enfim, não contabilizado de filhos, mas que serão milhares de pessoas, neste momento na casa dos 40 e 50 anos, que ficaram nas antigas frentes na Guiné, em Angola e em Moçambique e que procuram os seus pais até hoje. Muitos deles dizem que se sentem meias pessoas, ou seja, há aqui um problema de identidade, pessoas que não têm voz em Portugal, que estão lá nos países onde foi a guerra e que procuram os seus pais. E muitas vezes o que eles sabem do pai é precisamente, por exemplo, a patente. Esta é a história, o título vai buscar... inspira-se na primeira história de um homem que achava que o pai se chamava Furriel, como se fosse Manuel ou António, e permanece até hoje apenas com esse dado. É a única coisa que ele sabe, que era um Furriel e que era português. E esta é uma coisa que os atormenta, que o atormenta a ele, neste caso o Fernando, e atormenta a todos eles, esta ideia da identidade desconhecida, do pai incógnito. O tema da guerra colonial já foi muito escrutinada por toda a gente. No entanto, este tema dos filhos que os militares deixaram em Angola, em Moçambique, na Guiné, porquê é que se lembrou de abordar este tema? Já disse que fez uma reportagem no Público. Foi esse o início da ideia para escrever um livro? Ou seja, antes da ideia eu não encontrei absolutamente nada escrito sobre isto, mas eu conhecia a realidade dos filhos da Guerra de Vietnã. E a Guerra de Vietnã é contemporânea da Guerra Colonial, terminou em 65 e eu pensei, mas será que estes homens portugueses eram diferentes dos outros homens? E na altura eu lancei um livro sobre a geração dos filhos portugueses, como eu, que sou filha de ex-combatente, e descobri acidentalmente uma história destas. E eu pensei... Engraçado, também aconteceu na Guerra Colonial e andei à procura de sítios onde isto, eventualmente, 40 anos depois, eu pensei, este tema já foi tratado e não tinha sido. E depois eu encontrei isto tratado em blogs de ex-combatentes, mas de forma muito arredia e tímida e muito cautelosa, é muito tabu até entre eles, mas é um assunto de homens, não sai daí. E então eu decidi que... Não sendo um romance, sendo mais uma investigação que tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, há nesse livro alguma história de filhos que de facto conseguiram encontrar os seus pais, ou neste caso o seu pai? Sim, eu em 2015 eu fui a Angola também, eu escrevi uma reportagem para o Jornal Público em que um pai sabia que tinha deixado uma mulher grávida, angolana, chamada Esperança, e sempre tinha vivido atormentado com essa ideia de ter deixado um filho sem saber se ele estava vivo ou morto. Ele descobriu há cerca de 3 anos e eu acompanhei-o nessa sua viagem e presenciei o encontro, não é o reencontro, é o encontro porque eles não se conheciam e assisti à maravilha que foi essas duas metades da história se terem completado. Esse militar aceitou bem o filho? Esse militar procurava-o. É um caso completamente raro. Então, neste caso, faço a pergunta ao contrário. O filho recebeu bem a notícia de conhecer o pai? Era todo o frisson da antecipação, era precisamente isso. Como é que aquele filho ia receber aquele pai, que voltava 40 anos depois, o que é que andaste a fazer, não é? Ele recebeu muito bem, foi um momento muito emotivo, emocional e muito bonito, que eu gostava, aliás, a ideia do livro é que gostava muito que isto se multiplicasse. É um bom exemplo, um raro exemplo, porque a maior parte deles permanecem, de facto, órfãos de pais vivos. Imagino que o livro também conte histórias de pessoas que ainda não encontraram o seu pai. Ainda há muita gente à procura de encontrar os seus pais, mesmo desde as antigas colónias portuguesas? Quase todas as histórias, infelizmente, deste livro são de pessoas que não encontraram os seus pais e que me usaram, enfim, entre aspas, a mim como mensageira no fundo, deste apelo, desta procura. E eu não pude incluir, o livro está dividido em 4 partes, são sobretudo 4 histórias, mas no fim eu não pude deixar de acrescentar um anexo de todas as pessoas que nos últimos 4, 5 anos me mandaram e-mails a dizer ajude-me a encontrar o seu pai. E eu não podendo nomear o nome dos homens, dos ditos pais por razões de privacidade, digo onde é que eles em que quartel estiveram, ou seja, se algum pai estiver interessado em encontrar o filho, talvez possa consultar esta lista e eu talvez possa
ajudar. Fica então essa deixa. Furriel não é nome de pai. A autora Catarina Gomes, muito obrigado Obrigada, pela sua presença aqui neste Diário da Manhã.